Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos falar de integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Pessoal, antes de falar de coordenadas cilíndricas, vamos fazer uma pequena revisão de coordenadas polares. Então temos o seguinte, se temos um ponto com coordenadas cartesianas x e y, então temos um ponto P com coordenadas x e y, nós conseguimos reescrever este ponto usando coordenadas polares e as coordenadas serão r e θ. Lembrando que r é a distância da origem até o ponto, e o ângulo θ é o ângulo entre o eixo x e o segmento r. Então, vamos ter um triângulo retângulo que conseguimos tirar algumas informações. Lembrando aqui, olha, o cosseno de θ é x sobre r. Conseguimos isolar o x, então x é igual a r cosseno θ. Fazemos o mesmo procedimento usando seno θ e você vai encontrar y é igual a r seno θ. Aplicando o teorema de Pitágoras, vocês encontram que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Temos também que tangente de θ é igual a y sobre x. Então, ok. Agora, em três dimensões, há um sistema de coordenadas chamado coordenadas cilíndricas, que é análogo às coordenadas polares e dá descrições convenientes de algumas superfícies e sólidos que ocorrem usualmente. Como veremos, algumas integrais triplas são muito mais fáceis de calcular em coordenadas cilíndricas. Então vamos lá, coordenadas cilíndricas. No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço tridimensional é representado pela tripla ordenada r, θ, z, onde r e θ são as coordenadas polares da projeção de P no plano x, y. Então temos o seguinte, você tem um ponto lá, P, r, θ, z. A projeção dele no plano x, y, vocês vão usar as coordenadas polares, né? Aqui temos então a distância da origem até o R, né? Você tem o R. E aqui o ângulo θ, né? Que é formado entre o eixo x e o segmento aqui R. Agora, z será a distância orientada do plano x, y a P. Então, essa distância aqui, né? Do seu ponto, da projeção até o ponto, é o z, beleza? Pessoal, como vamos ter coordenadas polares ali no plano x, y, então, para converter de coordenadas cilíndricas para retangulares ou para converter de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, nós vamos usar basicamente o mesmo que usamos em coordenadas polares, né? Então, temos, olha, para converter de coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares, usamos as equações x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, que nós já vimos em coordenadas polares, né? E z é igual ao próprio z. Enquanto que para converter de coordenadas retangulares para cilíndricas, usamos r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tangente de θ é igual a y sobre x. E z é igual ao próprio z. Exemplos. Letra A. Marque o ponto com coordenadas cilíndricas 2, 2π sobre 3 e 1 e encontre suas coordenadas retangulares. Resolução. Letra A. Então, o ponto com coordenadas cilíndricas 2, 2π sobre 3 está marcado na figura ao lado. De fato, olha, aqui nós temos um ângulo de 2π sobre 3 de 120 graus, né? Então, vocês vão dar um raio de 2 unidades, e depois uma altura de 1 unidade. Então, este ponto aqui, né, está representado em coordenadas cilíndricas no R3. Agora, eu quero encontrar as coordenadas retangulares, né? Então, o que acontece? Lembrando que o x é r cosseno θ. O r é 2, né? E o θ é 2π sobre 3. Então, temos 2 vezes cosseno de 2π sobre 3, que é menos meio. Vocês encontraram que x é menos 1. O y é r seno θ. Então, r é 2, o θ é 2π sobre 3. Então, a mesma coisa, né? Fica 2 vezes seno de 2π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, y é raiz de 3. E o z é aqui o próprio z, que é o 1. Logo, o ponto é menos 1, raiz de 3, 1 em coordenadas retangulares. Letra B. Encontre as coordenadas cilíndricas do ponto com coordenadas retangulares 3, menos 3 e menos 7. Então, nosso objetivo é encontrar o r e o θ, né? Para encontrar o r, temos que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Em outras palavras, aqui o r é positivo, né? Então r é igual a raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, vocês vão encontrar que o r é 3 raiz de 2. Agora, quero encontrar o θ.
Então, lembrando que o tangente de θ é y sobre x, ou seja, menos 3 sobre 3, que dá menos 1. Logo, o θ será o quê? Será 7π sobre 4 mais 2nπ. Lembrando, né, que o tangente de θ deu menos 1. Então, isso aí vai equivaler a uma volta de 315 graus. Né? Então, o θ pode ser representado por 315 graus mais 360. Aqui você pode multiplicar por 2. Então, você teria 720. E assim por diante. Portanto, um conjunto de coordenadas cilíndricas é o r aqui 3 raiz de 2, o θ 7π sobre 4 e o z continua sendo o mesmo, né? Menos 7. Outro ponto, né, seria 3 raiz de 2. Aqui vocês poderiam estar andando, né, no lugar de dando a volta de 315, vocês poderiam pegar menos π sobre 4, ou seja, menos 45 graus. Então, vão ter várias formas para estar colocando esse ponto em coordenadas cilíndricas, tá? Como no caso das coordenadas polares, existem infinitas escolhas, que eu acabei de falar. Pessoal, aqui é importante, tá? Vai existir uma forma para estar escrevendo as expressões utilizando coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá. Coordenadas cilíndricas são úteis em problemas que envolvem simetria em torno de um eixo, e o eixo z é escolhido de modo a coincidir com o eixo de simetria. Por exemplo, o eixo do cilindro circular com a equação cartesiana x² mais y² igual a c² é o eixo z. Então, temos o eixo z, né, que vai ser o eixo de simetria, e aqui temos o nosso cilindro de raio C. Em coordenadas cilíndricas, este cilindro tem a equação muito simples. A equação dele vai ser r igual a c. Tá? Lembrando, né, que r² é igual a x² mais y². E, por sua vez, aqui o r será igual a c. Tá? Esta é a razão para o nome de coordenadas cilíndricas. Então, toda vez que aparecer r igual a c, vocês estão trabalhando com um cilindro. Tá? E este cilindro aqui, o raio, vai ser igual a c. Exemplo. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é z igual a r. Então, vai aparecer essas equações em coordenadas cilíndricas e vocês têm que identificar qual é a superfície dada por z igual a r. Então, vamos passo a passo. A equação diz que o valor z, ou altura, né, de cada ponto da superfície, é o mesmo que r. Ou seja, é a distância do ponto ao eixo z. Como θ não aparece, ele pode variar. Ok? Assim, qualquer corte horizontal no plano z igual a k, onde o k é maior que zero, vamos obter um círculo de raio k. Tá? Então, estes cortes sugerem que a superfície é um cone. Tá? Essa previsão pode ser confirmada convertendo a equação para coordenadas retangulares. Então, se você não compreendeu muito bem, vamos transformar ali para coordenadas retangulares. Né? Eleva ambos os lados ao quadrado. Então, você vai ter z² igual a r². Só que r² é quem? x² mais y². Então, você tem que z² é igual a x² mais y². Então, o que acontece? Novamente, olha, se você pega cortes igual a z igual a k, vamos ter que x² mais y² é igual a um cara positivo, ou seja, vamos ter várias circunferências. Agora, se aqui é zero, então x tem que ser zero, y tem que ser zero, ou seja, vocês vão ter um ponto. Tá? Então, vocês conseguem, através, né, das coordenadas cartesianas, inclusive já trabalhamos com isso, encontrar essa superfície mais facilmente. Reconhecemos a equação z² igual a r² igual a x² mais y² como cone circular, cujo eixo é o eixo z. Cálculo de integrais com coordenadas cilíndricas. Então, suponha que a região E seja a região do tipo 1, cuja projeção D no plano xy tem uma representação conveniente em coordenadas polares. Então, é o seguinte, né? Nós temos a nossa superfície, vamos estar trabalhando com a região do tipo 1, ou seja, temos uma projeção dessa superfície no plano xy. Em particular, suponha que F seja contínua e a nossa região E pode ser escrita como todos os pontos x, y, z, onde que o par ordenado xy pertence a D, né? Então, aqui D está pertencendo ao nosso plano xy, e o z vai variar de quem? De U1xy a U2xy. Tá? Lembrando novamente, onde D é dado em coordenadas polares aqui. Sabemos que a integral tripla de f de x, y, z dv sobre a região E pode ser escrita como integral dupla da integral de f
de x, y, z, dz, com z variando de U1 até U2. Isso dA sobre a região D. Mas também sabemos calcular integrais duplas em coordenadas polares. Então, essa integral dupla usando coordenadas polares, lembrando, dA seria o r dr dθ. Tá? O r, no nosso caso, ele vai estar variando de aqui, h1θ a h2θ. E o θ, por sua vez, de alfa até beta. Então, é só substituir, né? E aqui nessa integral, onde tem x, tem que ser o quê? R cosseno θ. Onde tem y, R seno θ. O z é o próprio z, o dz é o próprio dz. Então, temos, né, r dr dθ. Lembrando novamente, onde o r varia de h1 de θ a h2 de θ e o nosso θ variando de alfa até beta. Pessoal, da fórmula 4 que acabamos de encontrar, temos o seguinte, né? Essa é a fórmula para integração tripla em coordenadas cilíndricas. Ela nos diz que convertermos uma integral tripla em coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, vamos escrever x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, vamos deixar z como está e utilizar os limites apropriados de integração para z, r e θ, trocando dv por r, dz, dr, dθ. Então, só para lembrarmos, né, temos o volume de cada caixinha, que será ali área da base vezes altura. Então, aqui você tem a sua variação de θ, né? Lembrando aqui que você tem um setor circular, e se aqui é r, você pode escrever como r dθ. Aqui temos a variação de r e a variação de z. Então, o volume seria área da base, né? r dθ vezes dr vezes dz. Então, o dv pode ser escrito dessa seguinte forma. Exemplo. Um sólido E está contido no cilindro x² mais y² igual a 1. Ou seja, ele está contido nesse cilindro aqui, tá? Mas tem mais informações. Essa região E está abaixo do plano z igual a 4. Então, você tem um plano z igual a 4 passando aqui. Então, a nossa região vai estar abaixo. E acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Então, você tem seu paraboloide aqui. Nossa região E vai estar acima desse paraboloide. Aí, o exercício pede para calcular a integral tripla de raiz de x² mais y² dv sobre essa região E, que foi citada. Então, solução. Em coordenadas cilíndricas, o cilindro é, no lugar de x² mais y², é o r ao quadrado, né? Então, aqui, como o r será positivo, então temos que o r é igual a 1. E o paraboloide é z igual a 1 menos r ao quadrado. Lembrando novamente, né? No lugar de x² mais y², vocês vão colocar o r ao quadrado. Assim, podemos escrever. Observe que aqui o nosso raio, o nosso r, vai variar de 0 a 1. E o θ de 0 a 2π. E, por sua vez, o z vai variar o quê? Do plano. O limite superior aqui, né, seria z igual a 4. E o limite inferior seria z igual a 1 menos r ao quadrado, né, que está acima desse paraboloide. Assim, a nossa integral tripla de raiz de x² mais y² dv sobre a região E pode ser escrita. Esse carinha aqui, nessa raiz de x² mais y² seria a raiz de r ao quadrado, que dá r. O dv é r dz dr dθ. Então, é tudo muito parecido ali com coordenadas polares, né? Óbvio que vai entrar aqui uma variável a mais. Então, o nosso z está variando de 1 menos r ao quadrado a 4. O nosso r está variando de 0 a 1. E o nosso θ variando de 0 a 2π. Então, você olhando aqui, né, para o plano xy, vocês conseguem obter essas informações rapidamente. Então, o próximo passo é integrar isso em relação a z. Lembrando que z está variando de 1 menos r ao quadrado a 4. Integrou, aplicou o teorema fundamental do cálculo. Vocês aqui podem resolver, né, integrando em relação a r ou separando, né? Observe que você tem uma multiplicação. Então, integra o que envolve o θ, integra o que envolve o r. Beleza, integrou, aplicou o teorema fundamental do cálculo, vocês vão encontrar 12π sobre 5. É interessante que vocês façam esse cálculo separadamente, tá? Exemplo, calcule a seguinte integral iterada de x² mais y² dz, onde que o z está variando de raiz de x² mais y² a 2, dy, onde o y está variando de menos raiz de 4 menos x² a raiz de 4 menos x², dx, onde o x está variando de menos 2 a 2. Então, o primeiro passo é representar a região E.
Então, aqui são todos os pontos x, y, z, de tal forma que o x está variando de menos 2 a 2, ok? O y de menos raiz de 4 menos x ao quadrado a raiz de 4 menos x ao quadrado. E o z está variando de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado a 2. Então, vamos entender isso geometricamente. Observe que o x está variando de menos 2 a 2. Então, vamos olhar para o plano primeiro, no plano xy. O x varia de menos 2 a 2, né? De menos 2 a 2. O y, por sua vez, está variando de y igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso daqui é a parte da circunferência aqui de baixo, né? E y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, essa parte da circunferência. Basta vocês igualarem, né, pessoal? Y igual a essa parte toda, eleva ao quadrado, vocês vão ter lá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Obviamente, nós estamos pegando essa parte positiva. E o z, por sua vez, está variando de z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que aqui vamos ter que z é igual a r, né? Lembrando que é a equação de um cone. Esse aqui será o seu limite inferior e o limite superior será quando z é igual a 2. Se você colocar aqui z igual a 2, né? Se z é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e no lugar do z coloca 2, vocês vão ter a equação de uma circunferência, né? Onde aqui o raio é 2. Assim, a projeção E sobre o plano xy é o disco x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. A superfície inferior de E é o cone z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e a superfície superior é o plano z igual a 2. Então, basta ver a figura igual fizemos passo a passo. Essa região tem uma descrição muito mais simples em coordenadas cilíndricas, né? Imagina ter que resolver essa integral aqui toda, isso daria um pouco de trabalho. Agora, se transformar para coordenadas cilíndricas, isso vai facilitar bem, né? Então, essa integral iterada pode ser escrita como integral tripla de x ao quadrado mais y ao quadrado dv sobre a região E. Então, em coordenadas cilíndricas, o nosso θ varia de 0 a 2π, o nosso r varia de 0 a 2, e o z está variando de 2 a r, né? Então, beleza, vamos só substituir. Aqui, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é o r ao quadrado. dv é r, dz, dr, dθ. Onde que o z está variando de r até 2, o r está variando de 0 a 2 e o θ está variando de 0 a 2π. Então, aqui é uma integral tripla mais fácil de resolver, né? Vocês integram em relação a z primeiro, aplicam o teorema fundamental do cálculo. Beleza, vocês podem separar aqui, né? Integrando em relação a θ, integrando em relação a r, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vocês vão encontrar 16 sobre 5π. Então, foi um exercício aí também interessante, né? Pessoal, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Stuart, Cálculo Volume 2, onde utilizamos as definições, exemplos e alguns exercícios. Então, um grande abraço e até a próxima.